Alguns conselhos do apóstolo Pedro do 15 em diante. A primeira coisa que ele vai dizer é: faça o bem para silenciar os insensatos. Que eu vou dizer, faça o bem para silenciar os tolos. Sabe por quê? Porque gente insensata e tola faz muito barulho. Vá para as redes sociais. É sempre muito barulho. Pedro ainda está falando, o assunto aqui é autoridade. Gente insensata e tola em relação à autoridade, em respeito à autoridade, em respeitar e honrar a autoridade. Gente sensata é muito barulhenta. E ele vai dizer, vocês como cristãos, não deem munição para eles ficarem atirando contra a autoridade. Façam o bem. Não deem argumento para eles continuarem sendo rebeldes à autoridade. Os insensatos façam bem para silenciá-los. Versículo que segue. Não use a liberdade de vocês para praticar o mal. Pedro diz, há pessoas que usam a liberdade para praticar o mal. Isso quer dizer o seguinte, há pessoas, e é visto diariamente, principalmente em movimentos contra governos e autoridades. Tivemos um ontem. É você, com o artifício da injustiça feita a você, você praticar outros atos de injustiça. É você, com a ideia de que fizeram mal a você, você agora praticar um outro mal. Vou te dar um exemplo. Movimentos na história, como tiver agora movimento levantado por conta daquele negro americano que foi morto, asfixiado, com o joelho do policial no seu pescoço. Então lá nos Estados Unidos gritaram assim, isso não pode acontecer, isso é injusto. Fizeram uma justiça contra nós. Mas qual foi a nossa resposta da liberdade democrática que temos? Vamos derrubar monumentos, vamos quebrar vitrines, vamos assaltar lojas, vamos levar fogão, geladeira e micro-ondas para casa. É o que Pedro diz. Cuidado para vocês com a liberdade que têm, em prol de uma justiça recebida, praticar uma nova injustiça. O que uma empresa de eletrodoméstico tem a ver com um policial que botou o joelho na garganta do rapaz? Nada. Hoje, há muitos movimentos contra o governo, contra a autoridade, e eu diria, dentro dos próprios lares. Há um filho que de repente está descontente com a autoridade que o pai tem, com uma fala que foi feita, com uma ordem que foi dada. Pedro diz, não usem da liberdade que tem para praticar um novo mal e uma nova injustiça, isso está errado. Outro conselho que ele dá, sejam servos de Deus, sirvam a Deus. Eu diria, use as suas energias para servir a Deus. Todos vão usar agora a sua energia em prol o tema qual é? Não se esqueça, autoridade ruim, desigualdade, injustiça, perseguição, minoria. Pedro diz, usem a energia que vocês têm nesse caldeirão que vocês vivem para servir a Deus. E não outra coisa, sabe por quê? Porque todos estão militando em prol dos seus próprios interesses. Todos estão militando em prol de servir a si mesmo. É como eu gostaria que fosse. É a autoridade que eu gostaria que tivesse lá. É o jeito que eu gostaria de ter, que fosse. É a lei que eu gostaria que fosse aprovada. Tudo é o seu próprio interesse. Pedro diz, não, vocês, ao contrário, nesse caldeirão que vocês vivem, aproveitem para servir a Deus e buscar não seus próprios interesses, mas os interesses do reino. É olhar a política, olhar a desigualdade, olhar a injustiça, olhar a perseguição, olhar governos ruins no mundo inteiro e gastar minha energia em nisso servir a Deus de uma forma que o agrada conforme o seu reino. Quarto, ele vai continuar dizendo assim, e respeite a todos. Sabe o que são todos? Todos. Quem são todos? Respeitar até as pessoas que, na minha concepção, estão erradas. Pessoas que eu não gosto e não gostam de mim. Pessoas que são ofensivas a mim. Pessoas que me prejudicam de alguma maneira, politicamente ou relacionalmente. Respeitem a todos. Honrem a todos. Aí você fala assim, pastor, mas isso é loucura. Mas é bíblico. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, é loucura aos homens. É um outro reino. É um reino superior. É um reino melhor. É um reino perfeito, é o reino de Cristo. É utópico,
mas é uma utopia do bem, é uma utopia boa, é uma utopia para a vida. É uma utopia que não é uma utopia de engano, é uma utopia para alguns, mas utopia da verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Vocês respeitem a todos, mesmo os que são ofensivos, mesmo aquele que vocês não concordam. Quem que é casado, levante a mão. Já entende sobre isso. Respeitar até quando você não concorda. O nome disso é casamento. Você sabe o que eu estou falando. É dizer, eu não concordo, não acho certo, mas eu vou honrar, eu vou respeitar em prol do casamento. Os cristãos hoje estão querendo ganhar discussão na faculdade, no cinema, no restaurante. O tempo todo somos convidados a discussões políticas e econômicas. Não é assim, gente? Está comigo? O tempo todo. O que você acha? O que você diz sobre esse governo? Sobre essa prefeitura? Sobre essa lei? Sobre isso aqui? Sobre ideologia? Igreja? O tempo todo. Nós não fomos chamados para ganhar discussão. Nós fomos chamados para ganhar pessoas, almas para Cristo. E nós ganhamos almas e pessoas não com discussões. Como Pedro vai dizer, ajudem a silenciar os insensatos e tolos. Não os ajude a fazer mais barulho. Nós não temos que ganhar discussões na faculdade. Não temos que ganhar discussões no trabalho sobre política, ideologia de gênero. Não, nós temos que apresentar a palavra de Deus e com isso tentar, com o Espírito Santo, pedir que ajude a convencer o coração, os olhos e a mente para a verdade do Evangelho de Deus. Temos que silenciar os tolos. O outro conselho que ele dá, além de respeite a todos, é amem os irmãos. Amar os irmãos. É Paulo quem fala a Timóteo, aquele que não considera, que não protege, que não ama, que não zela pelos de casa, pelos da família, pelos da fé, é como um ímpio, como um gentio, pecou. Quantas pessoas hoje se afastam de parentes, avós, tios, amigos, por conta de discussões deste mundo? E não conseguem os ganhar para Cristo, não conseguem evangelizar e pregar o Evangelho para que então pela palavra de Deus haja fé em seu coração, porque estão perdendo, porque estão discutindo. Pedro diz, amem os seus irmãos da família da fé. É como se Pedro realinhasse as prioridades, o que é mais importante. Mais importante do que qualquer tipo de militância anti-governo, é você militar em prol de amar a sua família e os irmãos da fé. Ele continua dizendo, amem os irmãos e temam a Deus. Pedro está nos dizendo que a autoridade máxima não acaba na presidência e não acaba no STF. Há uma autoridade que está acima disso, que é a autoridade de Deus. Pedro está dizendo aos irmãos na fé que estão sendo esquartejados, vão ser queimados por um governo imperador ruim. Ele vai dizer assim, olha, temam a Deus. Porque vai assim, eu tenho medo de Nero, eu tenho medo de ser esquartejado, tenho medo de ser queimado, tenho medo de ficar sem emprego, tenho medo de perder minha família. Temam a Deus, porque Nero não é a autoridade última, há uma autoridade que está acima de qualquer governo. A autoridade de Deus. Então temer a Deus mesmo que eu não concorde, mesmo que eu me sinta pressionado, sobrecarregado, prejudicado por qualquer autoridade paterna, governamental, o que eu faço eu apelo para a autoridade de cima. Amém, meus irmãos? Eu digo, Senhor, corrige essa autoridade sobre a minha vida. Senhor, conserta isso. Senhor, abre os olhos. E se for política, Senhor, que chegue logo as próximas eleições. Vamos tirar esse cara de lá. Então o que Pedro diz acima de qualquer autoridade está Deus. Temam a Deus. Acionem Deus. Creiam em Deus. O governo não é a voz última. Qualquer pessoa não é a voz última. A última voz é do Senhor.